Olá, galera! Vamos a mais uma aula de física. Na última aula, eu comentei com vocês que a gente ia começar a entender o conceito de força. Mas antes de entender o conceito de força, é necessário a gente compreender que a força é uma grandeza vetorial. Portanto, ela tem intensidade, direção e sentido. A intensidade é a mesma coisa que módulo da força. Tá ok? Então, vamos entender primeiro o que é um vetor, a representação vetorial, e depois a gente vai começar o conceito de força, tá ok? Então, a representação vetorial. As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares, quando são expressas apenas por um valor numérico, nada mais que um valor numérico, ou como vetoriais, se for necessário indicar intensidade, direção e sentido. Vou dar um exemplozinho básico. Por exemplo, você quer viajar e aí você quer partir, por exemplo, de Campos para Itaperuna. É necessário saber que direção tomar, que sentido tomar. E a intensidade seria a quilometragem a ser percorrida. Então, o deslocamento que você vai fazer de Campos a Itaperuna seria uma representação vetorial, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, se você não souber qual é a direção, qual é o sentido e qual é o módulo ou a intensidade, ou seja, quanto você vai se deslocar de Campos a Itaperuna, não tem como você fazer esse trajeto, tá ok? Então, o deslocamento é uma representação vetorial. Então, vamos lá. A representação de grandezas vetoriais pode ser feita por um segmento de reta orientado, cujo comprimento é proporcional à intensidade da grandeza representada. Por exemplo, o vetor que eu indicaria a distância de Campos a Itaperuna vai ser um vetor maior, tamanho, tá, gente? É como se fosse o tamanho da setinha aqui. É o tamanho da setinha que eu indico, o deslocamento que eu terei de Campos a Itaperuna, é um vetor maior do que um vetor que eu represento o deslocamento, por exemplo, de Campos a Cardoso Moreira. Entendeu? Porque o deslocamento que eu faço de Campos a Itaperuna é muito maior do que o deslocamento que eu faço de Campos a Cardoso Moreira. Ok? Então, vamos lá. O vetor pode ser representado por um segmento de reta, que está aqui, conforme mostra a figura acima, sendo que o comprimento dessa reta indica a intensidade da grandeza, A reta do segmento representa a seta, né? Que não é a reta, é a seta, tá? A seta. A seta do segmento representa a direção. Não, é a reta mesmo. Desculpa. A reta do segmento representa a direção e a seta o sentido, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A reta, direção, a reta é horizontal, então é uma direção horizontal. E a seta, que está indo para a direita, então da esquerda para a direita, é o meu sentido. E o módulo, ou intensidade, é o valor numérico disso daqui, desse vetor, tá? Então, aqui, ó, esse vetorzinho está na horizontal, então a direção dele é horizontal. E a seta está indicando o sentido, da direita para a esquerda, ok? Ó, essa aqui, a direção já está, ó, na vertical. Então, a direção é vertical e o sentido, ó, para onde que a seta está apontando? De baixo para cima. E o módulo é sempre a quantidade que ela representa. Aqui está representando 8U. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 espacinhos. Por isso colocou 8 unidades aqui, tá? Seria a representação do tamanho dessa minha setinha. O tamanho dessa setinha é menor, por isso, ó, 4 unidades para valor numérico, ela está na vertical, então direção vertical, e o sentido, de cima para baixo,
tá ok? Então, vamos lá? Porque os vetores, a gente pode fazer operações com eles. Então, as operações vetoriais aí, ó, a soma de vetores na mesma direção. Então, para a gente somar um vetor, fazer operação com o vetor, a gente tem que saber a direção dele e o sentido dele, tá ok? Então, a primeira soma de vetor é na mesma direção, ou seja, eles estão todos na horizontal ou todos na vertical, tá? E aí, o primeiro exemplo aí, quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, ó, todos estão na horizontal, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, todos estão da esquerda para a direita. Quando eu tenho vetores na mesma direção, eu somo e a soma vetorial, ela vai estar aqui, ó, representada por esse vetor, que ele tem que tomar o tamanho dos dois juntos. Então, esse vetor aqui que a gente chama de vetor resultante, que é o vetor final, ele tem a soma desse vetor 1 de 10 centímetros mais a soma do vetor 2 de 6 centímetros. Então, no final, ele tem que ter 16 centímetros, ok? E o vetor resultante, qual vai ser o módulo desse vetor resultante? A intensidade desse vetor resultante é a soma dos módulos dele, do valor que ele tem. Então, 10 mais 6, então dá 16. Tá, e se o vetor tiver a mesma direção, ou seja, estão todos dois na horizontal, mas se tiver sentidos opostos, se ele tiver a mesma direção, mas sentidos opostos, ou seja, esse está indo da esquerda para a direita e esse da direita para a esquerda, ó. Se isso acontecer, sentidos opostos, eu vou subtrair o menor vetor do maior vetor. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse maior vetor e vou tirar o pedacinho do menor vetor, ok? Então, eu vou pegar o maiorzão, que é 10 centímetros, do menor, que é 6, e ele vai dar um vetorzinho, ó, de 4 centímetros, de 4 metros por segundo, porque aqui está representando velocidade, tá? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. E aí, qual é a intensidade disso? Qual é o módulo? Eu vou pegar o maior do menor. 10 menos 6, isso dá 4, tá vendo? Então, se eu tenho mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai, tá ok? Isso é importante. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. E aí, quando não tiver a mesma direção? É o caso do meu perpendicular. Então, vamos ver a soma dos vetores perpendiculares. Eu tenho dois vetores, vetor A e vetor B, representado aqui nessa figura. Olha o vetor A, a direção dele, ó, é horizontal. Vetor B, direção horizontal. Vetor A, direção vertical. Sentido, esquerda para direita. Esse sentido, baixo para cima. Então, ó, completamente diferente. Não tem a mesma direção, não tem o mesmo sentido, mas eles são chamados de perpendiculares. Por que são chamados de perpendiculares? Porque o ângulo entre eles forma um ângulo de 90 graus. Quando eu faço encontrar a projeção do vetor B com a projeção do vetor A, isso forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E para a gente resolver isso, como que eu vou obter a soma do vetor A com o vetor B? Para eu obter a soma do vetor A, isso, a forma vetorial, eu vou pegar e encontrar o finalzinho do vetor A com o início do vetor B. Essa é a representação vetorial. Representação vetorial desse vetor resultante aí, da minha resultante. Tá, mas e o módulo desse carinha aí? Qual é o módulo desse vetor resultante? Observe que quando eu fechei o meu vetor resultante,
Isso formou um triângulo retângulo. Ó, ângulo reto, triângulo retângulo, onde o meu vetor resultante aqui, que é representado pela letra S, o meu vetor soma, é a minha hipotenusa. Ela fica de frente para o ângulo reto, ó. É a minha hipotenusa. E se é a minha hipotenusa, eu vou aplicar, ó, o Teorema de Pitágoras para saber qual é o valor desse meu vetor soma. Como que faz então quem é esse bendito Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, então, o meu cateto A ao quadrado mais o meu cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu elevei o S ao quadrado, ó. S ao quadrado vai ser igual ao vetor A ao quadrado e vetor B ao quadrado. Lá no meu início, eu tinha mostrado, ó, aqui, o vetor A vale 3. Esse é o módulo do meu vetor A. E o meu vetor B, 4. Então, eu vou fazer, já que A é 3 e B 4, eu vou elevar 3 ao quadrado, já que A, ó, 3, B, 4, eu elevo 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, lembrando que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3 que dá 9, 4 vezes 4 que dá 16, a soma disso é 25, que tá aqui dentro da raiz. Essa raiz veio da onde? Ora, para que eu tire o quadrado do vetor S aqui, que é meu vetor soma ou resultante, eu tenho que elevar o outro lado ao quadrado. Eu tenho que tirar a raiz do outro lado. Então, tirando a raiz do outro lado, eu tenho a raiz de 25, que é 5. Então, o meu vetor soma aí, ou chamado também vetor resultante, tá? Resultante aí, vale 5. Então, quando eu tiver perpendicular, a primeira coisa que eu tenho que fazer é Teorema de Pitágoras, tá? E se tem mesma direção, mesmo sentido, ó, mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, diminui. Perpendiculares, ó, eu vou fazer o Teorema de Pitágoras, que é esse bonitão aqui. Tá ok? Boa aula, bons estudos, até a próxima!